Olá, pessoal. Eu sou Diego Guedes, sou professor na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, da Faculdade de Ciências Econômicas, e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês o segundo programa do Grupo de Empreendedorismo, Cultura e Inovação da TV Tapiri. Hoje a gente vai fazer uma discussão bastante interessante sobre inovação das empresas no Brasil, e a gente tem uma convidada super especial. Antes de chamar a nossa convidada, eu gostaria só de falar para vocês que a ideia do Grupo de Empreendedorismo, Cultura e Inovação é fazer uma discussão bem diversa, né, a partir do ponto de vista diferentes, de disciplinas diferentes, das áreas das ciências sociais aplicadas, e a gente relaciona ali o empreendedorismo, né, a partir da importância da cultura empreendedora e de seu contexto propício para a inovação, tanto no ambiente macro quanto no ambiente regional e local. Hoje eu vou ter aqui no nosso programa a participação do professor Rogério Ruas, da Faculdade de Administração da Unifespa. Dá um oi, Rogério. Olá, gente. Muito prazer estar aqui junto com o Diego, fazendo parte desse grupo de empreendedorismo, cultura e inovação. Como o professor disse, hoje a gente vai ter uma participação super especial. Obrigado, Diego. Valeu, Rogério. Obrigado. E como a gente estava comentando com vocês, hoje a nossa participante é a professora doutora Ana Paula Velar. Eu tenho um carinho muito especial pela Ana. Ela foi minha professora no mestrado em economia lá no PPGE da UFO. A Ana possui graduação em economia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, tem mestrado em teoria econômica pela Unicamp em 2001 e doutorado em economia industrial e da tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. Desculpa. A Ana atualmente é professora associada do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, tem experiência na área de economia industrial, da tecnologia, desenvolve pesquisa sobre inovação, avaliação de impactos de políticas de inovação, cooperação para inovação, inovação e produtividade, comércio internacional, regulação e política antitruste. Ana, é um prazer recebê-la você aqui com a gente para o nosso programa. Fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu que inicialmente gostaria de agradecer o convite ao professor Diego Guedes, né, ao professor Rogério Ruas Machado. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse momento, né, de discussão de um tema que, de fato, para mim, é um tema muito importante, né, que é a questão da minha agenda de pesquisa e de tantos outros pesquisadores no Brasil e no mundo, né, e parabenizá-los, né, por essa iniciativa inovadora, né, já que estamos falando de inovação, vocês estão aí de parabéns, né, o grupo Empreendedorismo, Cultura e Inovação da TV Tapiri, então é um prazer compartilhar desse momento, parabenizando aí pela iniciativa, estamos aí em vários lugares do Brasil e podemos aí interagir de maneira muito rica, espero que todos aí aproveitem aí o nosso espaço aí de discussão. Eu pensei, após o convite, né, Diego, que você me fez, eu agradeço em seu nome a toda a Unifespa, né, toda a comunidade da Unifespa pelo convite, pensei que temas, né, que são importantes para a gente discutir a questão da inovação das empresas, né? Então, fiz um pequeno levantamento, né, de alguns conceitos fundamentais para que a gente possa começar a entender, né, o que é esse objeto, né, inovação, para discutirmos até mesmo onde que a gente pode contribuir na sociedade e que transformações podem ser feitas para que a inovação seja uma promotora do desenvolvimento socioeconômico do nosso país, né? Uma inovação inclusiva, uma inovação que respeita o meio ambiente, sustentável e que promova o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Aí começo com o conceito que vem desde uma uniformização lá da OCDE, de um manual chamado Manual de Oslo, em que discutiu-se todos os países da OCDE e depois outros países não pertencentes absorveram essa referência, né, do que é inovação, pegando esse primeiro conceito, né, para que a gente possa começar a bater aí uma bola como isso está sendo observado no Brasil. Então, a inovação, ela é diferente de invenção,
né? A invenção é algo que foi descoberto dentro de um laboratório, que tem aquela figurinha mesmo dos cientistas que estão ali, né, tentando encontrar algo novo, mas a inovação é algo um pouco mais do que isso, né? É uma invenção, entre aspas, aí, que deu certo, né? Uma invenção que foi aceita no mercado, que foi absorvida, que foi entendida por uma empresa como algo lucrativo, pensando que estamos falando em empresas capitalistas, dentro desse sistema, elas buscam aumentar os seus lucros, então essa empresa vai ou encontrar nessa invenção uma oportunidade de diferenciar seus produtos, diferenciar seus processos e vai transformar essa invenção em inovação. Seja um produto novo, seja um processo novo, a inovação pode ser de vários tipos, né? A inovação de produto pode ser entendida como uma inovação de um produto novo ou aprimorado, porque a abordagem também avança ao longo do tempo. Inicialmente, a inovação de produto, por exemplo, era um produto novo. Depois percebeu-se que um aprimoramento já dava a um produto uma característica de um produto inovador. Então, os aprimoramentos também começaram a ser incorporados como entendidos como inovação de produto. Você tem também inovação de processo, que são empresas podendo incorporar novas máquinas, novos modos, né, de se fazer algo que já se fazia, e aí, aprendendo a fazer diferente, ela também se torna uma empresa inovadora aí de processo. Então, esses são os dois tipos mais tradicionais de inovação. Inovação de produto e inovação de processo, que todos acontecem dentro de uma empresa. Entretanto, assim, esse recorte bem, vamos dizer assim, tradicional, ele sofreu por um bom avanço. Eu acredito que sempre esses aprimoramentos avançam aí na nossa observação da realidade e no entendimento, né, da lógica empresarial. Hoje você tem uma outra categoria de inovação que também é contemplada pelas pesquisas, pelos surveys, né, pelas pesquisas de campo de diagnóstico de inovação nos países, que é a inovação organizacional e de marketing. Então, hoje, além da inovação de produto e processo, a inovação organizacional e de marketing também entra como um espaço para a empresa criar, para a empresa se diferenciar dos demais, de fazer algo que não estava previsto, não estava assim, vamos dizer, não acontecia antes. E eu gosto dessa terceira dimensão porque ela nos dá um pouco, ela quebra um pouco um tabu de que a inovação é só para grande empresa, precisa de muito dinheiro, né? E que ela precisa vamos dizer assim, de muito, vamos dizer assim, de muito incentivo. Na verdade, quando você abre a possibilidade para uma compreensão mais ampla desse conceito de inovação, observa-se que muitos prestadores de serviço, vamos pensar ali, expandindo além da empresa industrial, empresas relacionadas a comércio, a serviços, podem diferenciar os seus produtos, os serviços que oferecem, né? E basta, vamos dizer assim, ainda que não seja algo simples, um pouco de espírito empreendedor, né? De conhecer o seu mercado, conhecer a sua demanda e encontrar espaços para fazer algo diferente, né? A inovação organizacional significa uma empresa que se autoconhece e é capaz de implementar ferramentas internas que melhorem o seu funcionamento, a sua gestão. Seja, por exemplo, um enxugamento de níveis hierárquicos para tomada de decisão, seja o aumento do diálogo com os seus colaboradores, aproveitando da sua cultura gerada no interior da firma, dos recursos e os seus talentos dos seus colaboradores, para contribuírem com inovações que podem gerar aprimoramento interno à empresa, e a inovação de marketing, né, que é o canal de comunicação muito próximo com a sociedade. Né? Então, é possível ser diferente dos outros, ser um inovador, né? Atendendo um desses três requisitos, ou criando um produto novo, que pode ser uma espaçonave, desde criando um processo novo, que pode ser uma máquina nova e incorporada no seu processo produtivo, que elimina a perdas e resíduos ao longo do processo produtivo, ou seja, uma inovação no seu modo de gestão e na sua forma de comunicação com a sociedade. Então, abre-se, então, um espaço muito grande, né, para que as empresas possam encontrar espaços para serem diferentes e serem inovadoras, né? Esse que é o desafio.
né? Uma vez que se entende que a inovação, ela pode ser, de fato, um canal de transformação da sociedade. A inovação, vamos dizer assim, ela parte muito de um processo de conhecimento do seu mercado, de conhecimento da sua empresa e de vamos dizer assim, um conhecimento do comportamento dos seus rivais também, para que você possa saber qual o melhor posicionamento, saber qual é a melhor estratégia de competição que você tem para ser diferente e se destacar em relação aos demais. Desde um produto, um processo, como eu disse, ou uma estrutura, uma inovação organizacional e de marketing. Beleza, professora. Eu fiquei pensando aqui, né, quando a senhora comentou que, bem, para ser inovador, não necessariamente você precisa de um volume de recursos muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, a inovação, ela não acontece, assim, imagino que ela também não acontece num ambiente sem muito, assim, é um ambiente totalmente livre, né? O que é que eu imagino com um ambiente totalmente livre? Sem algum tipo de catalisador, né? Imagino, assim, catalisador, eu penso a educação, eu penso uma própria política direcionada, né, para permitir que, assim, haja uma organização em torno de um propósito inovador, né? Então, eu fiquei imaginando se isso faz sentido, porque já que a gente não precisa pensar em muito recurso, ou seja, a gente precisa pelo menos viabilizar que alguma coisa aconteça. Então, eu fiquei pensando, que coisas seriam essas, né? Você poderia comentar? Bom, lhe respondo pensando em duas formas de se inovar com intensidades de recursos completamente distintas, tá? Nós temos um canal de inovação que demanda um volume grande de recursos. Quando eu dei o exemplo da espaçonave, obviamente não se faz sem recurso e sem apoio de várias instituições, né? Quase sempre instituições públicas de compartilhamento de risco, uma vez que o processo inovativo ele é embebido de incertezas e de risco elevado, né? Então, um primeiro grupo de empresas inovadoras, de fato, demandam um conjunto amplo de recursos, quase sempre de recursos com compartilhamento de risco com o setor público, né? E são casos muito exitosos que nós já tivemos no Brasil, falo deles daqui a pouco, tá? Então, esses são grandes empresas ou empresas que precisam de um grande aporte de recursos e quase sempre não se autofinanciam, precisam de uma parceria, de um recurso, de uma política dirigida para uma política pública, né, dirigida para um financiamento, para um incentivo fiscal, e aí o papel do BNDES na FINEP, trazendo para o caso brasileiro, são fundamentais, ou sempre foram fundamentais, para financiar empresas como Petrobras, né, que é uma referência de tecnologia. Ainda que o setor de petróleo e gás não seja um setor de alta intensidade tecnológica, o processo produtivo, o processo de extração desse petróleo é de alta intensidade tecnológica. Então, a Petrobras é uma empresa que foi financiada durante muito tempo e é um êxito de uma política pública, né? De que um setor que precisou de um apoio para conseguir eliminar uma barreira, vamos dizer assim, natural, que era como extrair o petróleo naquela localidade, com aquela dificuldade, com aquele volume de impurezas e como transformá-lo em um processo viável, né? Economicamente, teve um papel fundamental de FINEP e BNDES. FINEP, para quem não sabe, é a financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e hoje Comunicação, acho que é comunicação também hoje, né? E o BNDES ligado ao Ministério do Planejamento, agora Ministério da Economia, tá? Então, são essas duas entidades. Nós temos fundações de apoio também, que são as fundações estaduais, bancos de desenvolvimento estaduais e regionais, que também desempenham esse papel. Então, de qualquer forma, independente do agente, se é federal, estadual ou municipal, é sempre importante as trajetórias exitosas para essas grandes empresas inovadoras no Brasil, teve sim importante parceria do Estado com o setor privado.
citei a Embraer, mas podemos citar inúmeros outros casos exitosos, como o caso da própria da Petrobras, eu falo o caso da Embraer, você tem vários casos de empresas que foram financiadas porque os projetos eram de alto risco e de um montante elevado, né? Então, aí você precisa, sim, de um volume grande de recursos. E as políticas são fundamentais. São tão fundamentais que nos últimos anos da edição, das últimas edições da pesquisa de inovação, constituída aí pelo IBGE, nosso Instituto de Pesquisa, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um dos melhores fontes de informação sobre a economia brasileira, sobre o Brasil como um todo, né? Essa pesquisa de inovação, ela monta um diagnóstico muito interessante para quem atua nessa área, de que, ao longo dos anos 2000, as empresas deixaram de ter a falta de acesso a recursos como um elemento limitador da sua decisão de inovar. Porque nós tivemos, ao longo dos anos 2000 até 2014, 2015, importantes políticas de apoio à inovação. E aí, a tal ponto de que as empresas deixarem de perceber que esse era um dos principais, era o principal, né? Deixou de ser o principal obstáculo para a empresa inovar. Ou seja, precisa sim desse financiamento para esse tipo de inovação, né? Mas nós temos hoje, com a mudança do paradigma técnico-econômico, paradigma tecnológico, o advento das TICs, a indústria 4.0, você tem hoje um espaço para setores industriais que aceitam ou viabilizam, aceitam o que eu quero dizer, tornam viáveis, né, negócios de menor porte, negócios que não são tão intensivos em capital financeiro, tanto recurso financeiro, mas são intensivos em capital humano, são intensivos em cérebros, né? Em muitos recursos humanos muito qualificados. Um dos principais indicadores que a gente usa no diagnóstico aí de inovação é quantas pessoas com graduação, mestrado e doutorado atuam dentro de uma empresa. Em muitos casos, empresas intensivas em tecnologia e pequenas, mas muito inovadoras, podem ter 5, 10 funcionários, mas todos eles doutores em engenharia química, por exemplo, né? Então, a qualificação da mão de obra é o canal também transformador para esse segundo grupo que eu estou me referindo, que são empresas de menor porte. Não vou dizer que são empresas que movem menos recursos também, porque muitas dessas startups acabam desenvolvendo aplicativos, softwares para grandes empresas e vendendo a milhões, a milhares de reais. Então, apenas para qualificar. Novamente, existe um segundo grupo, então, de empresas que passaram a se tornar viáveis dentro da discussão de inovação, são empresas de menor porte, que são empresas que são intensivas em mão de obra qualificada. Elas também precisam de recursos? Obviamente, também precisam de recursos, mas são são mais intensivas em recursos com qualificação de mão de obra, porque são intensivas em conhecimento, né? Então, elas precisam de políticas dirigidas específicas para elas, por exemplo. As grandes empresas têm uma dinâmica completamente diferente dessas menores, que podem ser resultados de um espírito empreendedor, de uma startup, de um jovem recém-formado da universidade, que tem aí, observa na sua realidade um espaço para criação, para empreender, para criar uma nova empresa. Esse grupo, ele também precisa de recurso, mas é completamente diferente, vamos dizer assim, o tamanho desse recurso e também a forma com que as políticas precisam chegar a eles. E as políticas industriais e políticas de inovação no Brasil, durante muitos anos, ficaram mais tradicionais, né, nos modelos mais tradicionais, aquelas empresas que já eram inovadoras. Então, de uns 6, 7 anos para cá, você já tem as políticas públicas vendo nesse grupo de empresas menores, que também podem ser inovadoras, um potencial muito grande, né? E as políticas para esse grupo são diferentes das políticas do primeiro grupo, porque as políticas do primeiro grupo pedem garantias que muitas vezes uma startup não tem,
né? Que não tem capital, às vezes não tem máquina, não tem como dar uma contrapartida para um banco, como um banco tradicional. Precisa de uma política específica de venture capital, uma política dirigida para esse grupo que é de empreendedores muito qualificados e tem nos surpreendido como estudiosos desse tema, a construção desses ecossistemas de inovação locais, né? Então, hoje tem se apostado estados, regiões, municípios, né, no desenvolvimento desses ecossistemas de inovação, para não apenas apoiar e organizar o papel dessas grandes empresas inovadoras, mas também viabilizar para esse segundo grupo de empresas de médio e pequeno porte um espaço para também serem inovadoras, né? E aí, esse ecossistema de inovação somos nós aqui na universidade que também desempenhamos um papel legal, né? Um papel importante, um papel fundamental. E é aí que esse, assim, vamos dizer assim, esse é além de vários que nós já temos, esse também é um dos papéis que nós podemos também exercer na sociedade com esse tema relacionado à inovação. Certo, professora. Rogério, você quer complementar? Fique à vontade, tá? Vai fazendo pergunta para a Ana. Não, ela comentou de ecossistema, eu lembrei um pouco do último, né? O último episódio. Não, eu estou aqui vendo ela falar tão fluido, né? Quando a gente está dentro do assunto, parece que é uma coisa tranquila. E eu queria trazer, professora, lógico que a gente vai sempre puxar para a nossa realidade. A gente entende que a senhora está numa região, inclusive eu sou daí, né? Eu sei que aí tem uma facilidade de menos anteriormente e mais agora. Quando a senhora fala de inovação para pequenos, não vou falar do grupo que a senhora separou como o primeiro grupo de empresas maiores, com uma perspectiva diferente de olhar para eles. Eu gostaria de puxar para a nossa realidade aqui que, quando falamos de inovação, risco está muito junto, né? Aparece muito naturalmente, é da natureza de inovação que seja arriscado. Aí, quando eu falo que é pequeno, e que um pequeno pode inovar e deve inovar, mas numa realidade precária como a nossa, a senhora tem experiência, como que desenvolve um ecossistema de inovação, falando de universidade, nossa também é nova. A minha faculdade aqui, ela começou, a faculdade, aliás, ela virou faculdade depois de 2017, começou como curso em 2015, 2014, 2015, e aí a gente está no interior, um pouco mais que o Diego colocou aí. Então, assim, eu quero trazer para a nossa realidade. Como é que eu faria? Eu sei que não existe fórmula de bolo, receita e tal, mas a experiência que a senhora teria para contribuir aqui, essa comunidade que a gente se encontra vulnerável e tal, como é que a gente faz? Como é que começa essa formação de ecossistema? Nesse sentido, eu queria que a senhora comentasse um pouco. Se puder, por favor. Obrigado. Eu lembro quando eu comecei a prestar os meus concursos públicos, ainda fazendo doutorado, eu lembro que um colega professor meu disse, eu, se fosse você, ao invés de prestar o concurso numa universidade dessas já muito bem consolidadas, já que estão aí na liderança, no ranking das líderes do Brasil, eu assumiria um desafio de ir a uma universidade que tem menos história ou está em menor porte, uma cidade no interior do Cerrado brasileiro, né, que mesmo que esteja aí colocada historicamente como com maior longevidade do que as que vocês atuam, né, mas eu, recuperando aí meu colega professor, eu diria que o desafio é muito satisfatório, né? Então, o desafio que vocês têm, que nós todos temos, né, é um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, o espaço para fazer coisas é muito maior do que em outros lugares. Ele dizia assim, você vai lá, você vai pegar tudo pronto, vai ter que fazer tudo pronto, vai conseguir construir o quê?
né? E nessa minha trajetória de 15 anos de Uberlândia, de Universidade Federal de Uberlândia, eu já vi a universidade mudar muito, né? A universidade conseguir se desenvolver muito, e vou dizer que, para lhe responder diretamente sobre a sua pergunta, que é uma das maiores dificuldades, no meu ponto de vista, é a nossa interlocução com toda a sociedade, né? Então, nós temos espaços internos, acadêmicos, com profissionais qualificados, vocês dois aí exemplificam isso, né? Que provavelmente lideram aí os grupos que atuam nas suas respectivas faculdades, e tem claramente dificuldades de encontrar quais atores, né, a gente vai poder contar para fazer isso, né? Porque o diagnóstico é de mão dupla, né? Eu não acredito que seja possível a constituição de um ecossistema de inovação, de um sistema de inovação, sem a interação, né? A interação é o nosso termo fundamental. E nós, ensimesmados, muitas vezes, criticados porque nos acham ensimesmados dentro da universidade, estamos aqui, exatamente hoje, nos abrindo para esse diálogo, né? E esse é o espaço de construção lenta, no meu ponto de vista, porque fere rotinas e hábitos e costumes, desde a esfera pública de gestão de gestão do executivo, quanto do legislativo, em nível municipal e também em nível estadual, pensando na questão mais local, tá? Nos limitando mais a essa questão mais localizada. Por exemplo, aqui na UFO, nós temos há 15 anos a Agência de Inovação. Hoje, que nós conseguimos montar, eu trabalhei numa comissão durante bastante tempo, nós temos gestores que estão à frente da agência de inovação, agência Intelecto, acreditando nesse processo, e são 15 anos para conseguir construir, consolidar essa inter-relação, que vamos mapear o que nós sabemos fazer, enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão. Vamos olhar para a nossa realidade, ouvir a sociedade sobre o que eles precisam da gente, vamos chamar os agentes públicos sobre o interesse deles em atuar conosco nesse projeto conjunto e construímos um projeto coletivo. Então, são atores da universidade, são atores agentes públicos no que se refere ao poder executivo, ao poder legislativo, à sociedade civil, com as suas associações de classe, seja associação de lojista, de comerciante, industrial. É esse o diálogo que nós precisamos traçar, né? É um diálogo de interação, de responsabilização mútua e de transformação como um projeto coletivo, né? Pode partir da universidade esse efeito, vamos dizer assim, esse start, né? Nós podemos desempenhar esse papel porque nós estamos pensando sobre isso. Essa é uma das nossas preocupações, né? De como aplicar o que nós sabemos para fazer, como agentes transformadores. Eu faço sempre muito menção de que quando eu entrei na faculdade de economia, eu comentei com meu pai e com a minha mãe que eu queria ser professora de economia, porque eu fui criada dentro da escola, que minha mãe sempre foi professora de ensino infantil, minha avó, então eu tenho muita paixão pela educação, pelo seu potencial transformador. Então, assim, nós nas áreas que estamos, mais na área de negócios, de economia, administração, ciências contábeis, direito também, pegamos toda essa ciências humanas, ciências sociais aplicadas, vamos dizer assim, temos esse papel o que vocês já estão fazendo, é a interdisciplinaridade dentro da universidade, que vai montar um diagnóstico mais completo, não é lá na economia, o pessoal da economia fazendo seu diagnóstico, seu planejamento, não é só o pessoal da administração, esse é o passo, né, da construção conjunta de competências, capabilities, que nós chamamos também na nossa área de pesquisa, para propor à sociedade um projeto de transformação coletiva. E não dá para ser só dentro da universidade,
mas a gente tem uma responsabilidade grande nisso, né? Porque nós somos os agentes, como eu disse, que estamos aqui, tivemos a oportunidade de estudar, né? Todos aqui em universidade pública, quase sempre com recursos advindos aí da sociedade. Então, eu acredito que a discussão sobre inovação e a construção de um ambiente que possa transformar a sociedade por meio dessa inovação é um dos nossos papéis transformadores dentro da nossa área de ensino, pesquisa e extensão. Tem um outro tema que eu acho que vale a pena a gente destacar, que é vamos dizer assim, uma avenida também, além dessa discussão de inovação com startups, ecossistema de inovação, tem uma avenida importantíssima, muito recente, e que também deve interessar a sua realidade, a realidade nossa também, na verdade, do país, do mundo como um todo, que é a ecoinovação, né? Que é a inovação com a pegada de sustentabilidade, né? Não é a inovação a qualquer custo. É uma inovação que promova e respeite os preceitos aí da sustentabilidade e que garanta essa transformação não a qualquer preço. Então, tem, além de toda essa complexidade aqui, tem mais uma pitada. Além da dificuldade, além da importância da interação de todos esses agentes, ainda tem um aspecto fundamental, que é a questão da inovação verde. É você promover a inovação de maneira sustentável. E isso, vamos dizer assim, é o que está aí na fronteira da discussão de inovação hoje. Então, o desafio é grande, mas eu acho que existem canais, sim. É a elaboração de um projeto, é um convite para um representante da prefeitura, da Câmara de Vereadores participar desse processo, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, se tiver aí dentro, aí na estrutura organizacional da cidade, das cidades, um diálogo com o Estado, com a Fundação de Amparo, vocês devem ter a Fundação de Apoio, a Fundação de Amparo também desenvolve um papel fundamental, aqui FAPESP, FAPEMIG, FAPERJ, todas essas que são aqui, tem acho que maiores volumes de recurso dentre as fundações de amparo, mas é também um canal importante que a gente pode construir pensando em academia, empresas, né, e o setor público pensando nos gestores, tanto no executivo quanto no legislativo. Muito bom, Ana. Eu estou pensando aqui que a gente já está chegando, assim, para falar bem sobre... Você já citou um pouco, né? Você começou com um debate mais conceitual, para a gente entender bem como é que se situa a questão da inovação. Estou passando um filme aqui na minha cabeça das suas aulas, e eu fiquei pensando o seguinte, né? Como você colocou, o desafio é grande, você tem essa necessidade de fazer essa interlocução, né? Ou seja, a universidade ela pode ser um locus onde é produzido, a gente tem a possibilidade de se debruçar sobre literatura, estudar, produzir conhecimento, fazer pesquisa, e isso, de certa forma, constitui ali um certo insumo para que a sociedade consiga construir, né, dentro do que é feito, os seus caminhos, as suas trajetórias, né? E eu fiquei pensando aqui que não é, assim, uma coisa tão interessante que tem acontecido no debate público no Brasil, né? Porque você foi citando ao longo da sua apresentação algumas experiências de êxito, né? A importância do papel público, a importância dessa sinergia entre sociedade civil, poder público, universidade, construir essa interlocução. Isso é uma coisa que leva tempo, e parece que a sociedade brasileira ela está um pouco impaciente, né? E eu digo impaciente porque a gente não tem conseguido fazer debates públicos assim com certa qualidade. Então, eu fico imaginando, eu sou da área de macroeconomia, e a gente sempre cai nisso, né? Não pode o Estado fazer política pública porque o Estado é ruim. Aí o outro fala, não, mas não pode o setor privado fazer política pública porque o setor privado, ele não vai fazer bem feito. E a gente fica sempre caindo numa dicotomia, né? Então, além de toda essa discussão que você apresenta para a gente sobre a complexidade do processo de inovação, das suas interfaces, da sua necessidade de construção a partir de um diálogo com a sociedade, a gente ainda tem um ambiente político muito difícil para discutir política pública, porque discutir política pública é isso que você tem apresentado para a gente, né? Ela precisa do diálogo, ela precisa da conexão, ela precisa, inclusive, de ter a possibilidade de errar, porque política pública é uma coisa que, às vezes, a gente pensa, coloca no papel,
não deu certo, mas a gente precisa de tempo para construí-la, né? Então, eu fiquei imaginando assim, na sua visão, né, qual seria o caminho, a possibilidade da gente tentar construir esse diálogo, né, apontando as nossas necessidades, para tentar construir uma trajetória, porque eu realmente eu fico muito, um pouco às vezes desesperançoso de da gente não estar conseguindo nem construir esse diálogo, porque sem o diálogo, sem o debate sobre o que a gente pode fazer, fica difícil, né? E o tanto de desafio que você colocou. Ainda tem o desafio da sustentabilidade, porque não dá para a gente consumir o planeta e não fazer que a gente consiga viver no planeta daqui para frente, né? Então, assim, eu queria saber de tua visão, como é que tu enxerga, assim, no atual momento, o debate público, e na tua visão também, como é que tu pensa, assim, quais seriam as experiências exitosas que a gente poderia ter como exemplo? A gente não parte do nada, né? A gente sempre tem que beber em alguma literatura, alguma experiência de fora, do que é que a gente pode fazer enquanto sociedade. Queria saber a tua opinião, assim, eu acabei divagando um pouquinho, mas era para tentar te situar nesse debate, pegando um pouco o meu viés, né, o viés da minha discussão. Diego, você falou uma palavra que é fundamental: tempo. Na verdade, as políticas exitosas de apoio à inovação no Brasil, e eu posso ousar a dizer as políticas industriais como um todo, no seu aspecto mais amplo, né, não apenas a de inovação, mas vou me ater à de inovação hoje, porque é o nosso objetivo aqui discutir esse objeto, né, da inovação. As exitosas, elas foram as políticas que foram mais consistentes ao longo do tempo, né? E essa é uma das maiores dificuldades da sustentação, né, do ritmo inovador, tanto que na última Pintec, a pesquisa que eu me referi, nós diminuímos o percentual de empresas que inovam em relação à edição de 2014, por conta dessa não persistência da política pública, da não continuidade dos programas, né? Programas como Soluços, né? Ele serve para 4 anos para o governador, depois não serve mais para o outro, e aí você não tem um plano de desenvolvimento de longo prazo, né? Coreia do Sul é o caso mais exemplar em relação a isso. Não vou falar da China, porque a China todo mundo já começa a dizer do regime que é diferente e claramente é difícil mesmo de se comparar, mas o caso dos anos 80, em que nós e Coreia do Sul estávamos no mesmo patamar de participação da indústria no PIB, participação de qualificação de mão de obra, eles fizeram um projeto de desenvolvimento de 30 anos e conseguiram chegar a um resultado. Então, é fácil construir um projeto desse tamanho, com essa longevidade no Brasil? Não, não é. Nenhum gestor até hoje conseguiu. Nós conseguimos programas que duravam, para não ser injusta, o único programa que a gente tem desde o final da década de 90, do começo dos anos 2000, especificamente para a inovação, é a Lei do Bem, que agora chama Lei do Bem, que é uma lei de incentivo fiscal, né, que foi construída lá no governo Collor para auxiliar as empresas que eram lucrativas de dedução de imposto a ser pago no final do exercício fiscal. Então, já era um prêmio, vamos dizer assim, mas as empresas precisavam já ter gasto com inovação, tanto que é para um público bem mais restrito, a empresa precisa ser lucrativa, mas é um programa que durou muito tempo. Você tem, talvez, o FINAME, uns programas do BNDES que são de mais longo prazo, mas o BNDES passou a atuar com inovação nas últimas 2 décadas. Então, assim, aos últimos 15 anos que o BNDES incorporou inovação. Até então era mesmo ganho de eficiência, financiamento de máquinas, ganhos de escala, né, específico para o desenvolvimento da produção, né? Então, assim, a maior dificuldade, e que nos deixa muito preocupados enquanto pesquisadores e atuantes nessa área, é que as políticas sob a forma de suspiros, né, sem continuidade, elas não dão, primeiro, né, a garantia para o agente inovador de que aquele programa estará lá, né, que ele vai ter essa continuidade, de que essa política vai ser continuada ao longo do tempo, né? E o que mais me incomoda é a questão de não ter uma liderança
vamos dizer assim, no nível de uma política federal de desenvolvimento da sociedade e desenvolvimento da inovação. Hoje, você apontou algumas dificuldades de interlocução, eu vou para uma anterior, que é mais complicada, é tão complicada quanto essa que você falou, de falar de política pública. Hoje se discute se as indústrias importam. Então, assim, hoje se discute que não precisa investir em empresas industriais, não precisa, as indústrias não fazem diferença, vamos nos tornar apenas países agroexportadores. Então, assim, na nossa realidade hoje, que eu digo de Brasil 2021, dentro aí, embebidos nessa fase terrível dessa pandemia, né, que ainda não se controlou no mundo todo, nós temos muito pouco espaço para vislumbrar políticas hoje, né? Eu até escrevi um artigo com a professora Marisa Botelho, que nós discutimos no Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação, que é a Associação Brasileira de Economistas Industriais e de Inovação, fez um seminário lá em Araraquara, virtual, né? E nós foi em Belo Horizonte esse ano. A sede virtual foi em Belo Horizonte. E nós discutimos exatamente isso, o fim, né? Vamos dizer assim, a descontinuidade das políticas de apoio e os custos que isso tem para a sociedade. A construção de um ambiente de inovação, ela não é trivial, né? Começar do zero é difícil, que é o desafio que eu acabei de apontar na questão da interação. E nesse momento em que, de fato, as interlocuções estão, em algum sentido, interditadas, posso dizer, a sensação é de vamos arregaçar ainda mais as mangas para insistir, porque não está num momento, vamos dizer assim, num ambiente econômico virtuoso. Vocês acompanham aí economistas e administradores, assim como eu, a gente observa, né, a crise de processo inflacionário, número de desempregados. Então, a preocupação nossa tem que ser como incluir essas pessoas dentro da sociedade, né? Então, essa que é a agenda, né? E, por enquanto, essa agenda não está propondo políticas, né, para solucionar esses problemas, porque a questão da política está sendo muito questionada. Qual é o papel do Estado? Eu tenho muita clareza em todos os estudos que fiz, as pesquisas empíricas que trabalhei, os estudos de países exitosos, de que, se não houver políticas de apoio, os agentes individualizados, os agentes em separado, não conseguem promover essa transformação na sociedade. Então, você precisa de interesse político para também conseguir fazer esse esforço, né? Nós precisamos estar preparados para isso, né? E precisamos construir esse ambiente para também demandar essas políticas, né? Uma vez que o nosso diagnóstico é de que elas são importantes, todas as vezes que me perguntam se elas são importantes, eu digo que sim, e nós todos temos que batalhar por elas, né? Seja na sua esfera dentro da universidade, de um apoio para desenvolver uma inovação, seja dentro da sua cidade, do seu estado, e aí, num nível federal também, isso também nos interessa. Num conselho dentro da sua universidade, solicitando um apoio na construção de uma agência que faça essa interlocução. Tem agências de inovação da Unicamp, da USP, que são casos muito interessantes, que conseguiram construir esse ambiente, sabe, entre sociedade e universidade. Então, são experiências muito boas que podem também nos ajudar e que nos ajudam aqui também a sempre pensar em como nós podemos nos organizar, não obstante essas dificuldades, né? Como que nós podemos nos preparar e fazer nosso papel, dado que ainda nos resta, né, alguns papéis para a gente desenvolver, ainda que nós estejamos limitados, por exemplo, por recursos, né? Hoje você tem uma pós-graduação com metade das bolsas do que tinham há 5 anos atrás, né? Hoje você tem
projetos de pesquisa. Eu tenho um projeto de pesquisa que foi aceito na nossa Fundação de Apoio de 2018, que até hoje não teve recurso para financiar. Então, é a base de dados que eu precisava ter comprado, que não comprei, e isso, estou falando, não é a microesfera, mas isso se multiplica em cada uma das dimensões, né? A falta de recursos, a falta de política, e essa coordenação entre todos os agentes é, de fato, uma lacuna difícil de ser transposta. Entretanto, nos cabe construir e fazer nosso papel do que tiver dentro do nosso controle, dentro da universidade, desenvolvendo esse debate, como vocês estão fazendo, dialogando com outros colegas, com outras experiências e estimulando também os seus estudantes, que são os nossos, o objetivo da gente estar aqui, né? Que é a gente possibilitar a eles oportunidades melhores do que nós tivemos, né, para que eles também sejam, dentro das suas famílias e na sociedade, agentes também transformadores, que nunca percam aí a esperança da luta, né? Verdade, Ana. É muito bom. E eu fiquei pensando que a gente poderia avançar tanto, né? Mas eu acho que, assim, já vou deixar de antemão você pré-convidada para a gente explorar mais alguns desses temas em específico no futuro. Eu acho que vale a pena a gente continuar debatendo. Aí eu vou perguntar ao Rogério. Rogério, você quer fazer uma última pergunta para a Ana, para ela fazer? Aí, Ana, eu também vou querer fazer mais uma. E aí você faz Eu estou suas considerações. satisfeito. Eu gostei muito de tudo que ela desenvolveu aí. E esse debate público é realmente até uma dificuldade constante. Imagina aqui para a gente, né, Diego? Mas gostei da dica que ela deu aí do diagnóstico e a gente tem tentado fazer isso, trazer o nosso poder legislativo, municipal e executivo, é o nosso caminho, mas é um desafio. Mas eu acho que por aí mesmo. Gostei de ter ouvido, pelo menos, né, Diego, uma outra pessoa que já tem uma experiência de 15 anos aí de uma Inova, Inova, eu anotei aqui, Intelecto, né? Intelecto, acho. Enfim, eu estou satisfeito, estou gostando do debate, eu acho que pode convidá-la, se ela aceitar, para mais outros aí. Eu estou satisfeito. Obrigado, professor. Valeu, Rogério. Sem dúvida, a gente vai continuar chamando a Ana para a gente desenvolver alguns tópicos, né? Porque o tempo acaba sendo um pouco curto. Mas já aproveitar, Ana, fazer uma pergunta final para ti, e aí você pode emendar com as suas considerações para a gente finalizar esse programa. Mas eu queria saber de ti, assim, a gente precisa, assim, enquanto sociedade, né, na tua visão, pensando o Brasil como um todo, além desse projeto de longo prazo, assim, o que é que você enxerga hoje do que a gente precisaria, pensando na esfera do que a gente pode fazer, né? Eu acho que eu, enquanto cidadão, eu fico pensando muito nisso, assim, como é que eu posso fazer alguma coisa para que a gente comece a reencontrar esse caminho, né? Assim, que não é um caminho fácil, né? Inovação, a gente sabe, desenvolvimento envolve ganhadores, perdedores, esse é um processo dinâmico, envolve tentativa, erro, leva tempo, e parece que a sociedade brasileira ela está um pouco nervosa, ela quer os frutos, né, do seu trabalho, muito rapidamente, a gente entende isso, os desafios são grandes. Então eu queria saber de ti assim, como é que a gente pode nutrir isso, né, essa possibilidade de construir sempre o diálogo. Aí seria uma opinião tua, não agora enquanto pesquisador, enquanto cidadã, enquanto uma pessoa que também contribui, né, com sua parte com a sociedade. E aí você pode emendar suas considerações finais. E se puder, dê para a gente uma dica de algum livro ou trabalho que você acha que seria relevante para quem quer entrar nesse tema da inovação e compreender ele, assim, mais ou menos, assim, em suas múltiplas dimensões. Seria bem bacana uma dica sua. Olha, Diego e Rogério, é sempre uma, vamos dizer assim, vamos dizer, é um exercício diário, né? É um exercício diário de persistência, né? É um exercício diário de acreditar que os momentos mais difíceis
serão superados, né? Que as fases mais difíceis virarão passado, né? Eu converso muito com meu pai, ele nos seus 73 anos, quando eu me apresento muito angustiada com algumas situações, ele fala, isso vai passar, né? Essa situação mais difícil para a sociedade que nós estamos passando, né? Nós sentimos muito pelo número de problemas, por exemplo, psiquiátricos, psicológicos, que os nossos alunos e colegas têm passado. Então, é um momento socialmente muito difícil, humanamente difícil, né? E é difícil, é impossível não se abater. É um colega que você perde de coronavírus, é um familiar, falando aí no aspecto humano, tá? Então, o que me move é o meu aspecto humano, ainda que nessa realidade hoje ele esteja muito abalado, e acho que todos nós, né, pela atual conjuntura, pelo contexto das perdas humanas que nós estamos tendo, né? Então, quando eu converso com meu pai, o que a gente pode fazer, né? Como que isso como que nós, enquanto professores, pesquisadores, né, não consegue sair do lugar. Eu estava na coordenação do programa e via essa situação da pós-graduação. Ele, calma, filha, eu nos 70 anos posso te dizer que a vida são ciclos, né? E na nossa sociedade também não há de ser diferente. Então, eu tenho uma perspectiva talvez muito otimista, porque eu sempre acredito no copo meio cheio. E as pessoas dizem que eu até sorrio muito, talvez por conta disso, né? Mas é uma perspectiva de vida, né? Mesmo diante de um contexto desfavorável, tanto socialmente, quanto economicamente, quanto politicamente, né? Claramente, rimando, né? Claramente hoje nós não temos o ambiente mais favorável para enfrentar esses desafios, né? Mas acredito nos meus 40 e poucos anos que muitos 40 ainda virão e eu não posso jamais, aí é um compromisso meu, ético de vida, jamais passar desesperança aos jovens e que eu convivo diariamente. Sejam os meus filhos, os meus sobrinhos, os meus vizinhos, as pessoas que eu encontro na vida, que ao acaso sejam os meus alunos da pós-graduação, da graduação, meus iniciantes científicos, do ensino médio, todos eles precisam desenvolver o espírito crítico, sobretudo, né? Criar, construir pessoas humanas, críticas e que saibam o seu espaço de atuação e a sua responsabilidade. Então, eu digo o seguinte, não é fácil, é baseado muito na minha forma de ver a vida, né? Aí, muito filosófico, né? Que, na verdade, eu acabo acreditando e a experiência da história mostra, né? Nós já passamos por momentos muito difíceis. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei no concurso aqui na UFO em 2005, eu entrei numa vaga de um professor que tinha aposentado em 1991. E nenhum concurso foi feito em 14 anos na universidade. Então, os nossos colegas, e isso a convivência com os mais velhos, eu já estou fazendo parte desse time, a convivência com os mais velhos ajuda, porque eles têm um horizonte, eles viveram dificuldades que nós não vivemos. Nós vivemos outras, né? Vocês, ainda mais jovens do que eu, viverão outras ainda. Mas eles viveram e eles não se resignam, né? Eles não deixam de construir e de colocar sua opinião de maneira crítica, acreditar na transformação, né? A descrença e o pessimismo nunca foram responsáveis pela inovação. A inovação não vem dos pessimistas. A inovação vem dos que estão dispostos. Não estou dizendo um otimismo desqualificado, um otimismo sem visão da realidade. Por isso que eu fui muito enfática no espírito crítico. É o entendimento da realidade, a construção de um espírito crítico e o entendimento de que as transformações irão acontecer. Elas precisam acontecer, nós não podemos estar passivos a isso, ainda que
a maré não seja favorável nesse momento. Mas já não foi para muita gente. Muitas mulheres morreram para eu poder estar aqui, né? Muitas mulheres sofreram violência para eu poder estar aqui. Então, não posso deixar, por um contexto de alguns anos, nos nossos séculos e eternidade, a gente possa desacreditar que a transformação um dia pode acontecer. Daqui 20 anos a gente se vê e vamos acreditar que daqui 20 anos nós estaremos melhor. Do que depender do nosso esforço, nós vamos fazer a nossa parte. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Querendo ou não, quando a gente fala de inovação, a gente tem que pensar no futuro, né? Então não tem como falar de inovação sem colocar isso em vista. Eu te pedir para tu dar uma dica para a gente sobre um trabalho que tu acha interessante sobre inovação, e aí a gente fica por aqui. E novamente agradeço e saiba que em breve a gente vai te convidar para tentar desenvolver pelo menos alguns desses temas que você trouxe para a gente, que foram vários, né, encadeados, para a gente ter uma noção geral sobre o assunto, que é muito amplo e interessante. E aí eu vou querer muito a tua dica para nossos telespectadores. Bom, estou à disposição. Obrigado, se acharem que outros temas são interessantes. Desculpa, pode falar, Rogério. Não, agradecer. Obrigado, professora. Muito boa a contribuição. Era só isso. Ó, Diego, eu tenho, assim, como dica de leitura sobre inovação, nós temos desde um espectro aí mais tradicional de livros de economia, né? Livros que vêm do autor Schumpeter, que pega os autores chamados aí de uma corrente dos neo-schumpeterianos, com Giovanni Dose, Richard Nelson e Sidney Winter. Nós estamos, inclusive, fazendo aqui na revista do Instituto de Economia e Relações Internacionais, a revista Economia e Ensaios, um número especial em homenagem aos 40 anos do livro do Richard Nelson e do Sidney Winter, em homenagem aos 40 anos do livro da Teoria Evolucionária, né, que é uma leitura sobre o Schumpeter, né, o nosso principal autor da economia que discute inovação. Então, esse seria uma indicação numa perspectiva mais teórica para aqueles que nos assistem e são interessados nessa linha de pesquisa. Nós temos, por exemplo, o próprio trabalho do IBGE, esses relatórios que eles desenvolvem sobre o Brasil. Gosto muito sobre entender, né, quem está curioso para entender como a inovação se distribui nas regiões do Brasil, como a inovação se distribui por porte, por setor industrial. Tem um suplemento especial esse ano, na última edição de 2017, sobre a questão da inovação verde, a inovação ambiental. Então, aqueles que gostarem, tem um suplemento especial no IBGE, da Pintec, é só pesquisar lá, Pintec IBGE, encontra o link da pesquisa da Pintec 2017, o suplemento sobre desenvolvimento sustentável, inovação verde, e também tem o material de muitas estudiosos, aí os artigos que vão, e livros, por exemplo, tem a Mariana Mazzucato, que tem feito aí muito sucesso nos livros sobre o Estado empreendedor, pensando em como o Estado, ela é uma das poucas que está conseguindo recolocar a discussão de política, né, nesse contexto, mas só fazendo um parênteses, o mundo todo está discutindo política, tá? O mundo todo está reconstruindo a sua indústria, os Estados Unidos, desde o governo Obama. Então, um dia, se quiser discutir sobre as políticas industriais do mundo e as experiências exitosas, a Mariana Mazzucato, que é uma economista da África do Sul, salvo engano, tem vários livros sobre o Estado empreendedor, que é uma leitura que dialoga aí com todas as nossas áreas das ciências sociais aplicadas. A Mariana tem feito, ela tem sido consultora, até o FMI diz que precisa de política pública, Diego. Imagina como nós estamos aí mais conservadores do que nunca, né? Então, assim, acho que essa discussão sobre política de inovação da Mariana Mazzucato é uma leitura nova, né, sobre qual é o papel do Estado e que tem aí dado muito debate na nossa área de economia da inovação. Imagina, até os Estados Unidos estão fazendo política de reindustrialização, né? Aí é outro assunto, deixa eu parar, que senão eu já vou embrenhar a falar sobre a reindustrialização dos Estados Unidos. A gente se empolga, né? É muito bom, Ana, um prato cheio para nós. Então, novamente, obrigado e fé em Deus, até a próxima. Rogério,
Um abraço, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, tchau, obrigada. Obrigado, Diego. Boa tarde. Bom final de semana.